Eu vou apenas fazer uma introdução, porque eu quero dar mais tempo para a família hoje, para a ceia do Senhor. Eu vou fazer a introdução aqui nesses primeiros versículos do capítulo 4. Vocês podem ter certeza, Gálatas tem sido, a Bíblia sempre, né? Quando vocês sabem que eu estou meditando num livro, numa carta, então eu fico assim empolgado, eu aprendo tanto, muito mais, vocês nem podem, muito mais do que vocês, porque vocês às vezes não têm tempo para ficar meditando, lendo, tantas vezes como eu tenho feito com essa carta. E Deus traz revelação também, porque Deus sabe da minha preocupação em passar para a igreja algo que seja sólido, edificante, mesmo que seja exortativo, mas que possa causar impacto na nossa vida. E Deus faz isso, porque eu peço, Ele faz em favor da igreja dele, que Ele ama, como noivo, como família. Vamos orar? Você tem a Bíblia em mãos, versões maravilhosas, Nova Versão Internacional, outras versões. Agora agradeça a Deus. Quem sabe no próximo domingo eu vou trazer o livro de Luiz Saião sobre a Nova Versão Internacional. Por que eu estou usando? Sem ele escrever o livro. Já amei a versão, fiz comparações, não existe outra versão na língua portuguesa melhor do que essa, com certeza. Estou dizendo com o conhecimento que eu tenho, não é apurado, mas de grego, hebraico e outras coisas mais. Então estou trazendo para vocês um livro que Luiz Saião explica por que ele fez essa versão, a diferença que tem da versão americana, Nova Versão Internacional Americana, e como ela é muito mais clara e muito mais perto da língua original. Vamos orar. Você vai orar agradecendo a Deus por você ser filho. O texto do apóstolo Paulo fala sobre filiação, adoção. Nem todos são filhos, mas Paulo declara aqui como é que nós podemos nos tornar filhos de Deus nessa introdução. Agradeça a Deus porque você foi transformado por Jesus. Não há nada melhor, Senhor, num momento como esse, onde nós estamos te adorando, do que fazer aquietar a nossa alma, o nosso coração, para ouvir a voz do Senhor através da revelação da Tua palavra. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo, como Jesus prometeu, Ele veio para ser o nosso mestre por excelência, e mais do que isso, o Senhor Jesus declarou que Ele nos guiaria em toda a verdade. E nós temos percebido isso, que o Senhor tem nos livrado através de revelação das heresias, e nós estamos andando em toda a verdade da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vocês lembram que nós paramos aqui no versículo 25 do capítulo 3. Versículo 26 eu disse, eu vou deixar o 26, 27, 28 e 29, porque está ligado com o tema filiação. Então eu quero começar no versículo 26 do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo. Capítulo 3, 26. Você ouve isso sempre. Todo mundo se acha filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Pai, Deus é pai, não é padrasto, sabe? Deus é pai maravilhoso, eu tenho um pai lá em cima. Então, todo mundo se acha assim dentro dessa filiação. Mas a verdade, para nós crentes, nós conhecemos a palavra, irmãos, a verdade é que nem todos são filhos de Deus. Nem todo mundo. Então, o mundo não vai entender isso se você só falar isso. Vai achar que nós estamos sendo exclusivistas. Pode inventar, irmãos, nós não estamos interessados a prejudicar ninguém, nós não estamos afastando ninguém, nós não estamos nos isolando, nem nos enclausurando por causa dessas verdades. Mas acontece que isso é revelação, Deus revelou isso para nós. Então nós pegamos a Bíblia do jeito que ela está agora aqui, vamos ler. Aí Paulo está escrevendo para quem a carta? Para quem que Paulo está escrevendo? Para os Gálatas. Quem era os irmãos em Gálatas? A igreja que ele fundou. Era uma igreja do Senhor Jesus, que começou bem, estava recuando, estava afastando, estava deixando, estava abandonando a fé, irmãos. Isso é grave. Aí o apóstolo Paulo diz assim, depois de dar chicotado no capítulo 3, insensatos, seus tolos, seus doidos, seus ignorantes, esses Gálatas e tal, ele estava muito nervoso, ele está nervoso aqui, que ele vai falar isso no capítulo 4, que ele deveria até abaixar um pouco o tom de voz. Mas Paulo está dizendo verdades também. E ele está mostrando justamente isso. Porque quando você prega o evangelho e a pessoa se converte, ela sente uma alegria tão grande por Jesus e fica muito agradecido quem pregou para essa pessoa também. Então fica devendo alguma coisa. Mas o tempo passa e a pessoa esquece. Porque quando a gente começa a pregar a verdade, que não é tão, às vezes, tão boa para a gente se ouvir e de praticar, então a gente acha que o pastor está sendo muito duro, está sendo muito cruel, muito radical com a palavra, e já não começa a gostar tanto do pastor. Eu tenho vivido essa experiência.
com alguns filhos na fé. Mas Paulo sabe que são filhos de Deus. 26. Todos vocês são filhos de Deus. Mediante o quê? Quando é que eu sou filho de Deus? Mediante a fé de novo. Mediante a fé em... Não adianta ter muita fé, fé em tudo, confiar em tudo. Eu tenho muita fé, eu confio em tudo. Não. Mediante uma fé que eu preguei aqui na semana passada. Uma fé objetiva que você não tinha antes. Para crer, focar somente em Jesus. Você esquece tudo agora, a sua mente, seu coração é trabalhado pelo Espírito Santo, que Ele infunde em você, para você olhar somente para Jesus. Ele diz, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, você foi batizado aonde? Aqui está escrito água. Onde é que está o batismo aqui no versículo 27? Quando eu dou curso de batismo, eu uso esse texto aqui também. Diz aqui, pois os que em Cristo foram batizados. Batizados em aonde? O que é batismo? Existem 3 tipos de batismo. Quais são os 3 tipos de batismo que existem na Bíblia? O primeiro batismo é em Cristo. É esse batismo aqui. É você estar focado nele, olhando para ele, você está com uma fé objetiva e você agora recebe esse Jesus, você corre para ele. Quando você corre, você entra. Você entra em Cristo. Ele declarou assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então você corre para ele e você entra. Por isso, aqueles que foram batizados, batismo é você entrar. Eu disse aqui nos cursos que eu dou de batismo, que a palavra batismo, eu poderia pregar só sobre imersão. Falar assim, não, batismo é imersão. Porque a palavra batismo quer dizer imergir. Mas acontece que na Bíblia não é só imergir. A palavra batismo ela é mais ampla, ela tem uma amplitude maior. A Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da nuvem de Moisés, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, diz que foram batizados na nuvem e no mar. Passaram no mar, o mar se abriu, estiveram debaixo da nuvem que caminhava com eles, isso é batismo também. Jesus disse assim, ó, vocês podem ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Que batismo Jesus está referindo? Não era o batismo nas águas, não era o batismo da nuvem, era o batismo de aflição. Jesus disse, eu estou sofrendo, então passar também é batismo. Você passar com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito vem de cima. O batismo que vem de cima também é batismo. Mas aqui a palavra usada aqui para batismo é estar dentro, é mergulhar, é entrar. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, os que em Cristo foram batizados, então entraram em Jesus. Jesus é a porta. Aqueles que têm fé e vê que Jesus é o Salvador e corre para Jesus, entra nele e é salvo. Então foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo também se revestiram. Olha que palavra bonita. Corre para Jesus, entra em Jesus. Há uma música e há um versículo na Bíblia que diz assim, se vós estiverdes em mim. Aonde? Se vós estiverdes aonde? Se vós estiverdes em mim, dentro dele. E as minhas palavras estiverem, então é uma unificação de Deus conosco. Deus conosco, dentro de nós, e nós dentro dele. Não tem como separar. Quando você entra, quando você aceita Jesus, a Bíblia diz, os que foram batizados em Cristo, de Cristo também se revestiram. O que é revestido? Vestir de novo. Então, a veste, você se cobre de Jesus, querido. Você, pela fé, você crê nisso. Isso é difícil de se ver, é difícil de explicar. Mas você tem que crer nisso. Eu estou revestido de Cristo. Eu fui batizado, então quem toma conta da minha vida é o Senhor Jesus. Isso é tão bonito que você faz parte da igreja como corpo. Você está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Você está revestido, enquanto você estiver na igreja, você está revestido de Cristo Jesus, e a igreja que é o seu corpo. Se você sair da igreja, você não tem Jesus, porque Jesus, o corpo dele hoje é a igreja. Não tem como ser salvo fora da igreja. Mais uma vez eu digo, seja criança, seja índio, seja quem for, não tem salvação fora da igreja. Jesus salva somente a igreja. Ele não tem nenhum dever de salvar o mundo todo. Ele não tem dever nenhum de salvar ímpios, pecadores, de jeito nenhum. Depois ele diz assim, nesse batismo em Cristo, nesse revestimento de Cristo, não há partidarismo, não há acepção de pessoas, não há classe especial. Aí Paulo coloca, não há judeu, porque ele era, então não há judeu, não há nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando Deus olha aqui para esse culto hoje, Deus está olhando como o corpo. Nós todos somos iguais. Deus olha para o pastor, Deus olha para o novo convertido, o Paulinho, para o novo convertido ali, o Júnior. Deus olha e vê, você é salvo do mesmo jeito.
Por isso, quem chegou agora é tanto salvo quanto eu, que estou desde a infância na igreja. Quem chega agora é salvo de Deus, não fala, não, você é mais ou menos. Não existe mais ou menos. Quando você é salvo mesmo. Você está revestido e não há judeu, não há grego, Deus não vai fazer nenhuma acepção de pessoa, você faz parte como filho de Deus. Versículo 29. E se vocês são de Cristo, quantos são de Cristo? Digo amém. Se você é de Cristo, se nós somos de Cristo, nós somos o quê? Descendentes de Abraão, meu Deus, a promessa antes da lei. Nós já lemos disso aqui, já falamos, que o verdadeiro filho de Abraão, aqueles que são da fé. Os que são da fé, este é que é filho de Abraão. Nós já lemos isso na semana passada, agora Paulo reforça. Se você está em Cristo, não é estar em Israel, olha só, não é estar na igreja, mas se você está em Cristo, olha só, se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Promessa de Abraão que passou em cima da lei, cai em Jesus. Se vocês têm Jesus, vocês têm tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. Eu expliquei na semana passada. Deus prometeu a Abraão terra aqui. Deus deu terra. Mas acontece que Abraão morreu. A terra ainda continuou com Israel, mas deixou de ser muito tempo. Pode deixar de ser ainda, não importa. Um dia Deus vai dar a terra novamente a Abraão. Quando Abraão ressuscitar, eu não falei que eu te dava a terra? Te dei Israel, mas a terra duradoura é essa aqui, a Jerusalém. Que Paulo vai tratar aqui na frente com a Agar e Sara, a Jerusalém que vem do alto, novos céus e nova terra vai dar para Abraão. Agora, se eu estou em Cristo, o descendente de Abraão já veio, se eu sou de Cristo, eu vou herdar também como Abraão. Aí o novos céus e nova terra será para mim também. Eu juntamente com Abraão, você juntamente com Abraão, nós vamos herdar, como diz aqui, a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. 4. Digo, porém, agora ele faz uma alegoria aqui que eu gosto também. Paulo tinha uma facilidade, Deus usou esse homem com uma capacidade tão grande, que ele tinha facilidade para escrever, facilidade para pregar e usar alegorias, como Jesus fazia com parábolas. A alegoria que Paulo usa é a seguinte: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que ele está ensinando? Se você é filho de um rei, aqui, israelita falando, para o povo lá de Israel, entendia isso, porque o sistema lá era monarquia. De repente, a criança pequena não podia tomar o reinado, não podia sentar no trono, não sabe fazer nada. O que acontecia com a criança? Tinha um guardião, tinha os tutores que ensinavam a criança a se comportar, dava escolaridade, dava disciplina, corrigia essa criança, enquanto o rei está lá. Aí, quando chegava a maioridade, aí o pai dizia, agora está na hora, você vai sentar no trono, você agora é rei também. Aí esse menino passava a ser rei e começava a dominar, mas tinha que ter a autoridade do pai para ele se apossar do trono. Paulo está dizendo a mesma coisa. Quando nós éramos menores, nós vivíamos sob a escravidão do pecado e a escravidão da lei. Quando nós estamos maduros, agora na maioridade, nós podemos agora reinar. Veja só o versículo a seguir. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados. A quê? Escravizado a quê? Leia aí. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer? Uma das coisas mais difíceis de entender de Gálatas é esse texto aqui. Vocês eram escravos dos princípios elementares do mundo. O que é? Coisas fúteis. E o que é que Paulo está tratando com os Gálatas? Paulo está tratando com os Gálatas que coisas fúteis é quando você começa a colocar regra na sua vida, achando que as regras que você faz, isso pode te trazer salvação. Isso é um engano. Salvação é gratuita e é de Deus, você não precisa acrescentar nada. E se você olhar para as religiões, o pessoal sobe escada de joelho achando que vai ganhar salvação com isso. O pessoal dá esmola achando que vai conseguir salvação. O pessoal faz novena, faz não sei o quê. Faz o que mandar. A religião manda, eles fazem. Meditação transcendental. Sabe, os budistas ficam... eu estou tirando força de dentro de mim. Cada um inventa uma coisa. Aí o homem acha que ele é purificado, que ele é bom porque ele tem dentro dele uma força, ou porque ele está fazendo alguma obra meritória. Ele começa a confiar nisso. Paulo chama isso de demônios. Paulo chama isso de princípios, principados, potestades que começam a dominar o homem. A religião é o engano do diabo. Você sabia disso? A religião é o engano do diabo. Pastor Glênio Paranaguá, de Londrina, ele escreveu um livro, Religião, a Bandeira do Inferno.
Eu tenho o livro, fiquei maravilhado. Já conhecia o título do livro, mas não tinha. Uma irmã comprou, pediu lá do Brasil e trouxe para mim, que eu falo muito sobre esse livro. Eu li e fiquei maravilhado. A religião é uma bandeira do inferno, porque escraviza a pessoa. A pessoa acha que, não, eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço isso, eu rezo, eu medito, eu faço... E começa a... Isso está a pessoa está escravizada, porque a Bíblia diz que, ó, aos princípios elementares do mundo. Sistema diabólico do mundo da religião que escraviza. Mas quando chegou, aleluia por isso, mas quando chegou a plenitude do tempo, na hora certa, no momento certo, o que é a plenitude do tempo? O povo, os romanos dominando o mundo, colocaram asfalto, facilidade para a comunicação, a língua grega com a ciência, com a capacidade tão grande de comunicação. Então o mundo naquela época estava prontinho para receber o evangelho, para transformar vidas e espalhar rapidamente. Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Jesus era 100% homem. Você sabia disso? Nascido de mulher. Jesus, ele não era diferente de mim. Se ele era diferente de mim, se era diferente de você, sabe o que acontece? Então a dor que Jesus sentiu na cruz também não era tão forte, não. Ele não era muito homem, não. Ele era meio Deus, assim. Deus não sente dor, não. Se quiser, ele, sabe, ele ameniza a dor. Não, Jesus sofreu o que você sofreria se estivesse naquela cruz. Então Jesus era sempre... A tentação de Jesus, então, também não vale. Que a Bíblia diz que nós podemos confiar naquele que entende as nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado como nós. Não, Jesus não foi tentado como nós, então é difícil. Então, se ele não foi, se ele fosse, ele caía. Não, Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Então ele era 100% homem. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, sabe, escravizado pela lei, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. O único que cumpriu foi ele. Para quê? Para redimir quem? Redimir quem? Veja aí. Redimir? Os que estavam sob o domínio da lei. Quem eram? Os romanos, os judeus que estavam sob o domínio da lei naquela época. E Paulo está dizendo, igreja, Deus enviou Jesus para nos resgatar do domínio da lei. Para que a lei veio? Eu preguei domingo passado. Quem souber ganha um pirulito. Para que a lei foi enviada e veio depois da promessa? Quem sabe? Para reforçar que nós não podemos. Para reforçar que eu sou um pecador. Deus promete, da descendência de Abraão eu vou abençoar o mundo todo. Aí, nesse período, a lei veio para botar eu embaixo. Para trazer desespero para mim. Para eu dizer assim, eu não consigo, eu sou miserável, eu sou um pecador. Quando eu estou nesse desespero, tem uma válvula de escape. Tem uma válvula de escape. Porque quem não cumprir toda a lei é condenado. Eu não consigo cumprir, então eu sou condenado. Para onde que eu vou correr? Eu tenho que correr para o Filho. Eu tenho que correr para Jesus, que Ele vai me redimir dessa condenação. E Ele cumpriu a lei por mim. E Ele é a minha justiça. Ele é aquele que me absolve da lei. Olha só o que Paulo está escrevendo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Queridos, o que é adoção? O que é adotar um filho? O que é? É você pegar qualquer uma criança, colocar dentro do seu lar, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser preto, pode ser branco, você traz, coloca dentro do seu lar e diz, você agora é meu filho, vou te dar o meu nome, você vai comer a minha comida, tudo que eu tenho agora eu vou repartir com você. Isso é adoção de filhos. A diferença que tem da adoção espiritual para a adoção hoje, humana e física, social, é que quando você pega uma criança e coloca dentro, a criança pode até começar a pegar os seus trejeitos, sabe, os seus cacuetes, começar a aprender a falar com você e tudo, mas ele não tem a sua natureza, não tem o seu sangue. É uma pessoa que está aprendendo com você, você ensina o que você quiser para essa criança, mas a natureza você não toca, porque ela tem a natureza dela e você tem a sua natureza. Na adoção de filhos, segundo a Bíblia aqui, Deus pega nós que éramos criaturas, jogados fora, inimigos de Deus, escravos, irmãos, escravo é a palavra certa, escravos da religião, do pecado. O Senhor Deus pega eu e você, coloca dentro de casa, na casa dele, sabe o que Deus faz? Deus pega a natureza dele e coloca dentro de você,
Por isso que a Bíblia diz, os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, existe, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, então estou recebendo alguma coisa de Deus, o Espírito de Cristo. Paulo fala isso em Gálatas também. O Espírito de Cristo que nós recebemos o Espírito de seu Filho no nosso coração, então estou recebendo o quê? Eu estou recebendo uma parte da natureza de Deus na minha natureza. É por isso que crente que nasce de novo, de verdade, genuinamente, a vida é transformada no piscar de olho. Você recebe o seu Jesus, alguma coisa mudou. Você não sabe explicar isso, mas você começa a andar diferente, você começa a falar, não, esse mundo é podre, o mundo está mal. Você não via isso antes. Você achava que tudo era normal, você falou, o mundo está ruim. Calma aí, você começa a olhar para a sua religião dos seus pais, mas dizer, esse negócio está errado. Você começa a ter discernimento, sabe por quê? Porque agora você tem a natureza de Deus, começa a ver como Deus está vendo. Irmãos, é a coisa mais gostosa, mais maravilhosa do mundo, é saber que você vê o mundo como Deus vê. Você vê o pecado como Deus vê. Você vê a sua condição como Deus vê. Você começa a ter a visão de Deus, porque Deus habita em você, Deus está em você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Está difícil, irmão? Amém. Jesus, amado, tem misericórdia. É difícil, mas eu estou explicando. Não vou dizer que é fácil, Gálatas não é fácil não, e por que eu estou pregando também nem sei, mas uma coisa eu digo para vocês, que o que a Bíblia está dizendo é muito claro se nós pegarmos, eu sou adotado agora, Deus só tem um filho unigênito, quem é? Esse é o filho unigênito, mas agora ele pega e adota e coloca o que Jesus tem, ele coloca o que Jesus tem em mim e em você, irmãos, é muita areia para o nosso caminhão. Ele pega o que Jesus tem, como filho unigênito, e coloca para você, para mim, eu parecer com Jesus, eu estar no mesmo nível do Senhor Jesus. Olha só o que Paulo continua dizendo aqui, ó. Para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, ele não dá para qualquer um. Mas porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de... Adriano, isso aqui é forte. Deus pega o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo, e coloca onde? Em você. Então eu tenho dentro de mim o que, queridos? O que você tem dentro de você, segundo o apóstolo Paulo? O que você tem? O Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus, de seu Filho. Você tem dentro de você. É por isso que você quer parecer com Ele. É por isso que você se esforça. É por isso que você crê nele. É por isso que você quer andar com Ele. Aquela música bonita que eu cantei uma vez só, tem que cantar mais vezes. Quem ama gosta de andar juntinho. Quem ama gosta de andar juntinho, gosta de falar baixinho, gosta de confidenciar. Se você tem Jesus, você gosta de confidenciar, falar com Ele, meditar com Ele. Aqui está dizendo, Ele colocou dentro de você o Espírito de seu Filho, colocou no coração de vocês. E quando Ele coloca esse Espírito dentro de mim, de você, você agora tem um novo motivo para a oração, você tem uma nova etapa na sua vida, começa uma nova vida, nova criatura. E sabe como é que você chama Deus agora? O que diz aí? Você pode clamar? O que é Abba? Abba no aramaico. Aqui é grego. Gálatas é escrito em grego. Paulo, porque sabia aramaico, sabia tudo, aí ele achou bonito, e eu acho também, ele colocou em aramaico, Abba, pai. Pai é pai mesmo. Abba é aramaico, que quer dizer pai no diminutivo. Pai no diminutivo. Só pode chamar paizinho quem tem o Espírito Santo. Os baianos chamam, né? Mas não tem, né? Painho, maninha, é isso. Não é porque não é intimidade? O baiano porque tem intimidade. Ô painho, maninha, é isso mesmo. Sabe? É esse aba que Deus coloca você. Deus é pai, Deus é pai, Deus é... Irmão, está muito distante, né? Quando você recebe o Espírito de Jesus na sua vida, você diz, ô papai, ô paizinho, ô paizão, né? Cheio de carinho. E ele ouve, ele atende. Então, só pode dizer paizinho, papai, só pode dizer quem é filho. Só pode dizer painho quem tem a natureza de Deus na vida para Deus. Caso contrário, não pode falar. Se falar também, ia da boca para fora, Deus não está aí. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo, queridos? Aí você pode clamar, Abba, pai, paizinho. Por isso, quando você vai orar, queridos, diga para Deus, conte para Ele tudo, porque você é filho. Não tenha vergonha de confessar seus pecados para Ele, porque Ele entende você. Eu não acabei de cantar agora. Deus te ama, Deus te entende, tenha fé. Pode abrir o coração, olha, pai, eu estou mesmo arruinado. Acabei de pecar, o senhor viu, estou arrasado aqui. Porque o pai, você acha que o pai fica com chicote? O filho pegou, olha, não faz. O filho anda certinho? Filho anda certinho?
Filho, sabe, derruba a cadeira, filho quebra as coisas e tal, o pai dá uma bronca, mas não joga fora. Deixa o filho aí, deixa o filho tomar conta. Porque o filho chora, pede perdão, o filho faz na cara do pai e tudo. Queridos, tem criança que tem tanta liberdade com os pais, na casa dos outros vira um bicho do mato. Na casa dos outros vira um bicho do mato. Em casa ele fala e conversa na casa. Fala aí, meu filho, fala. Só porque não tem liberdade na casa dos outros, só tem liberdade na casa do Pai. Aí nós podemos falar com Deus na oração do jeito que a gente quiser, chora, clama, questione Deus, faça o que você quiser com Deus, porque Ele é seu Pai, Ele entende você, você precisa ter fé nesse paizinho, nesse paizão, nesse painho. Como eu amo a Bíblia, irmãos. Aí eu quero terminar com esse versículo. Assim você já não é mais escravo. O que você era antes? Escravo. Você era escravo. Mesmo sendo criação de Deus, você era um escravo. Você não é mais escravo, mas o quê? Você agora é filho. Eu sou filho agora. Filho é filho, escravo é escravo. E por ser filho, também o tornou o quê? Meu Deus, herdeiro. Novamente, Paulo reforça. Você é filho, você herda. Quem é filho, herda. Quem não é filho, não vai herdar de jeito nenhum. O que é que nós precisamos fazer então? Nós precisamos desta fé em Jesus, precisamos cair de cabeça em Jesus, entrar por esta porta que está aberta, deixar Deus revestir a gente, fazer parte da igreja, sabendo que o Senhor está na igreja, somos corpo de Cristo, não há diferenciação de judeu, grego, homem, mulher, sabe, nem escravo, nem livre, nós somos iguais. Se nós somos filhos, tenha certeza, a luta vem, problema vem, mas nós somos herdeiros. Um dia nós vamos botar a mão na nossa herança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a introdução, sabe, para a gente continuar no próximo domingo, se Deus permitir. Gálatas tem muita coisa para nós ainda. Tem exortação, tem coisa braba aí ainda, mas não importa. Nós queremos ouvir a palavra de Deus na íntegra. Amém? Curva a sua cabeça, agradeça a Deus, porque você é filho. Você quer publicar isso? Você quer anunciar que você é filho? Batiza agora no piquenique. Você quer falar para todo mundo que você é filho? Como é que você mostra que você é filho? Você mostra no batismo. Fala, estou sendo batizado aqui para o demônio, para os anjos do Senhor, para a igreja, para pecadores, saber que eu sou filho de Deus. Aí você entra na água, como você entrou em Cristo, você agora está mostrando isso publicamente, visivelmente. Você entra na água, você é mergulhado, você sai todo encharcado de água. Sabe o que acontece com você? Você está revestido de água, você está revestido de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar. Ore a Deus para que Deus possa firmar a sua fé, para que você não desanime. Sabe, alguns irmãos passam por tribulações, a igreja precisa apoiar mais, precisa orar mais, precisa ajudar membros novos que se converteram, estão em luta, estão em problemas. O que nós precisamos fazer? Ficar firme aí, querido, eu passei por isso também. O diabo usa pessoas para tentar tirar, sabe, Jesus da nossa mente, do nosso coração. Mas a Bíblia diz também em Isaías, Deus dizendo, operando eu, quem impedirá? Se eu estou operando, ninguém vai impedir, não. Se você quiser que Deus continue, abra o coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, fazer você crescer. Luta vai ter, problemas vai ter mesmo, mas você é vitorioso, vitorioso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele estava dizendo, é na tribulação, é na angústia. Eu posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Pode vir o que vier, eu não largo Jesus mesmo. Para onde iremos nós, Senhor Jesus? Só Tu tens palavra de vida eterna. Palavra dele, para onde você quer ir? Você não tem para onde ir, eu também não tenho. Nós só temos Jesus. Faça uma oração você aí no banco, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor colocou uma fé objetiva, uma fé dos santos na minha alma, para eu crer em Jesus. Eu quero permanecer em Cristo. Quero perseverar em Cristo até a volta do Senhor. Que assim seja na vida de cada um. Faça essa oração. Deus está presente, Deus está conosco. Deus, nós temos esses elementos aqui hoje, que representa o teu corpo e o teu sangue derramado na cruz para nos redimir, como diz a tua palavra que acabamos de ler. Que Deus enviou o Senhor Jesus, o seu Filho, para nos redimir aqueles que estão sob a lei. E nós sabemos que não somente isso, mas o Senhor nos adotou na família do Senhor. Estamos agora no nível do Senhor Jesus, no sentido de filiação.
A tua palavra diz, Paulo, escrevendo, meu Deus, à igreja de Coríntios, dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Recebemos de Deus e Jesus repartiu conosco toda a sua herança. Somente graça. Somente pela graça. Nós não temos mérito nenhum. Tudo que nós recebemos hoje e que nós vamos receber no futuro. Tudo que nós recebemos hoje e no futuro é simplesmente pela graça maravilhosa de Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, queridos.